Bora lá. Só voltar aqui um pouquinho. Então, entendendo a sua forma, 31º dia, e o texto bíblico base para o nosso crescimento, né, sobre esta verdade está em Salmo 139, versículo 13, que diz assim: assim, o salmista estava dizendo, né? Tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. É lá no segredo, no interior, que o Senhor nos forma. Somente você pode ser você mesmo. Somente você e eu podemos ser nós mesmos. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que tornam você tão único. Isso significa que ninguém jamais no mundo será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer a contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita por mais ninguém. Deus está aguardando, esperando ansiosamente por mim e por você, para que nós possamos cumprir com o propósito pelo qual nós fomos criados. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 4 ao 6, diz assim: existem diferentes habilidades, né? Maneiras diferentes de servir. Há habilidades que podemos realizar no nosso trabalho. No capítulo anterior nós vimos as primeiras, né? Vimos as duas primeiras, os dons espirituais, falamos ontem, né? E do coração. Agora vamos ver o restante de sua forma para servir a Deus. Como eu posso servir melhor o Senhor? Então, olhando para o terceiro aspecto, né? Quero trazer você aqui a reflexionar comigo, a pensar, a refletirmos juntos, aplicando os recursos pessoais. Como que eu posso aplicar os recursos pessoais que Deus me deu, desde a minha formação lá no útero da minha mãe, para o reino dele, para servir a ele? E olha que as escrituras nos ensinam aqui, vamos lá. Os recursos pessoais são os talentos com os quais você nasceu. Algumas pessoas têm habilidade natural com as palavras, já nascem falando. Outras têm habilidades atléticas, inatas, destacando-se pela coordenação motora. Tem uns que têm várias aptidões. Outras ainda são boas em matemática, música ou mecânica. Quando Deus quis contribuir, né, na construção do tabernáculo e fabricar todos os utensílios para adoração, providenciou artistas, artesãos que possuíam destreza, habilidade e plena capacidade artística, amados. E plena capacidade artística para desenhar e executar os trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Êxodo capítulo 31, do 3 ao 5. O Senhor ainda, nos dias de hoje, concede essas mesmas habilidades a mim e a você. E milhares de outras para que possamos servi-lo. Então o propósito é, com tudo que o Senhor tem nos dado, como que eu posso servir, né? E olha só, um aspecto importante aqui, dentro da forma, né, de aplicar os nossos recursos pessoais. As habilidades vêm de Deus. O primeiro aspecto que eu e você precisamos entender na nossa mente é de que esta habilidade vem dele, queridos. Até mesmo as habilidades usadas para pecar foram dadas por Deus. Quero saudar aqui a comunidade da graça em Itaquera, pastor Leandro, um beijo no seu coração aí, viu, amados? Um beijo a todos aí que estão nos assistindo nesse desafio de 40 dias de uma vida com propósito. Seja bem-vindo aí, pastor. O Senhor te abençoe, querido. Então, amados, até as questões das nossas falhas, elas são provenientes da vontade de Deus, no sentido, Ele criou-nos assim, né? E o que a Bíblia nos diz em Romanos 12, 6? Deus dá a cada um de nós a habilidade para fazer bem determinadas coisas. Então, muitas vezes nós erramos, porque ao invés de trabalharmos de formas corretas, nós usamos de forma corrompidas. E visto que as capacidades naturais provêm de Deus, elas são também importantes e espirituais quanto aos dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento.
Nós já nascemos, de uma natureza falha e pecaminosa, amados. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, que o autor nos ensina: qualquer habilidade pode ser dada para a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos orienta assim, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós precisamos entender, amados, que tudo que estamos fazendo tem que ser para a glória do Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos de diferentes capacidades que o Senhor usou para a sua glória. Aqui estão algumas delas, pequenas para relatar. A capacidade artística, como eu falei, na construção do tabernáculo, a capacidade arquitetônica, administrativa, culinária, construção de navios, produção de doces, capacidade para debates, desenho, embalsamentos, bordados, escultura, agricultura, pesca, jardinagem. O Senhor nos ensinou de diversas formas, queridos. Ele usou de diversas formas: a carpintaria, navegação, vendas, atitudes militares, alfaiataria, ensino, literatura e poesia. A Bíblia diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazer. Ele é o único que derrama sobre nós, Ele é a fonte. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. O Senhor tem um lugar na igreja, tem um lugar para você na sua comunidade local. Ele quer usar você como um membro deste corpo todo-poderoso, que quando nós nos unimos, formamos o corpo de Cristo. Cabe a você achar o seu lugar. Deus concede a algumas pessoas a habilidade de ganhar dinheiro. Moisés disse aos israelitas, e nesse canal aqui, amados, tem uns caras que sabem fazer dinheiro, digo, multiplica na mão de alguns camaradas aí. Eles são bênçãos, sabe por quê? Eles são homens que investem no reino de Deus. Todos os seus recursos, eles não quebram princípios, eles investem de forma generosa, de forma ousada. E as escrituras, elas são claras, porque há uma frase, que até o nosso pastor querido Diniz, ele diz assim: plantar é opcional, colher é obrigatório. Então pega esse código para você, pega essa chave para você e invista. Uma vez que a semente é plantada na terra, queridos, eu e você não temos mais controle nem poder. Ainda que a gente venha e plante uma semente, a gente vai olhar para ela na hora que ela estiver germinando e falar assim para ela: você vai dar um fruto só. Nós não temos poder para isso. Mas o Senhor, Ele tem poder de fazer daquela semente uma árvore, daquela árvore um pomar, daquela única semente, queridos. Então é líquido e certo quando nós investimos no reino de Deus o nosso tempo, crono, o nosso recurso financeiro, as nossas esperanças, nós não seremos frustrados. Veja, Moisés, disse aos israelitas assim em Deuteronômio 8:18: mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. Então, quando nós entendemos que o Senhor, Ele é dono de todas as coisas, amados, nós não vamos impedir o que o dono de todas as coisas pode fazer. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu e você possamos pedir, pensar, imaginar, segundo a glória em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz que as minhas necessidades, elas serão supridas. Todas as minhas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós teremos a habilidade de glorificá-lo. Então entenda isso, amados. Pessoas com essas capacidades são boas em fazer prosperar os negócios, em fechar acordos ou vender e obter lucro. Se você possui essa habilidade para os negócios, deve usá-las para a glória de Deus. Olha só. Como então? Como que eu posso usar tudo isso para a glória de Deus? Primeiro passo: compreenda que a sua habilidade provém de Deus e de todo o crédito deve ser dado a Ele. Aí está a chave, queridos.
Segundo ponto, use a sua empresa, o seu negócio para atender às necessidades de alguém. Compartilhe a sua fé com os que não creem. A gente vem falando, Deus vem falando conosco. Não é para a gente todo mundo sair do emprego e vou fazer a obra, não. Lá no seu emprego, lá no seu trabalho, você pode fazer coisas poderosas. Você no seu emprego, você está transvestido de uma profissão para que o reino de Deus seja propagado. Bom dia, pastor Anderson, da nossa comunidade da graça aí, sede. Um beijo ao seu coração, a pastora Alessandra e a todos, viu? Ao nosso pastor presidente, fundador Carlos Alberto e Sueli também. Transmita o nosso beijo ao seu sogro e à sua sogra, tão queridos, tá? Um beijo no seu coração, seja bem-vindo, viu, pastor? Então, amados, esse segundo aspecto, Deus nos ensina, independente de onde nós estivermos, o cargo, o nosso título, é lá que Deus também quer nos usar para abençoar, para transbordar, para que a glória dele seja manifestada através das nossas vidas. Então nós precisamos entender que toda habilidade que nos foi dada desde o início, de quando fomos formados, ela provém do Senhor, e através das habilidades nós vamos servir e glorificar o nome dele, amados. E então, queridos, o terceiro ponto aqui, devolva, né? O autor diz assim, devolva ao menos o dízimo, 10% do lucro para o Senhor, para o reino, como ato de adoração, como ato de louvor, como ato de gratidão, como ato de princípio, como ato de que as escrituras nos ensinam, né? Em Deuteronômio 14, 23, Malaquias 3, do 8 ao 11, por fim, restabeleça para você mesmo a meta de ser um construtor do reino. Seja você o construtor do reino de Deus, aqui na terra, na igreja local, aonde você estiver, né? De que forma? Não construindo as riquezas, seja um construtor, não de riquezas das coisas finitas que serão destruídas, mas para o reino, a expansão. E no 34º dia nós vamos falar mais sobre isso. O autor ele dá uma pincelada aqui, mas depois ele discorre mais. Terceiro ponto, Deus quer que eu faça aquilo que eu sou capaz de fazer. Deus está aguardando que eu e você façamos tudo que somos capazes de fazer. Eu e você somos a única pessoa neste mundo que pode empregar as suas habilidades. Ninguém mais pode assimilá-las, porque ninguém mais possui a constituição exclusiva que Deus lhe deu. O que Deus deu a mim, deu a mim. A Bíblia nos diz, né, em Hebreus 13, 21, diz o que? Diz que o Senhor supre você de tudo que é necessário. Isso é maravilhoso, amados. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, faça um autoexame, uma autoanálise minuciosa, a fim de saber em que você é bom em identificar as coisas para as quais você não tem habilidade. Pense nisso. As habilidades não foram concedidas apenas para que você as empregasse em sua profissão. O Senhor as concedeu para que você exercesse um ministério. Olha o que Pedro disse nas Escrituras, amados. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Então hoje é dia da gente olhar a nossa vida com um propósito, que fomos formados para servir, para empreender, para transformar, tudo isso para a glória de Deus, e ajudar mutuamente uns aos outros. E de que forma eu posso usar o modo de ser? É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar em volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços de personalidades. Deus nos fez de forma especial, amados. Deus fez introvertidos e extrovertidos. O que você é? Introvertido ou extrovertido? Deixa eu ver. Quero fazer uma pergunta aí. Você é deixa eu ler aqui, introvertido ou extrovertido? Quem é você? Diga aí. Deixa eu ver aqui.
se você é extrovertido ou introvertido. Qual é a sua característica? Olha lá, extrovertida. Que mais? Vamos ver o pessoal. Fala aí, gente. Quero ver como você é. Vamos lá. Me ajuda aí. Olha lá, extrovertida. Que legal. Isso é bom. Não que o introvertido não seja bom. Tudo é uma questão de como nós olhamos. Deus nos fez de forma especial, amados. Olha lá, extrovertida. Que bacana. Obrigado, amados. Olha só. Fez pessoas que gostam de rotinas, que gostam de diversificar, né? Fez os racionais e os emocionais. Tem mais extrovertido. Introvertido eu não vi ninguém aí. Que bacana, vamos junto. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, enquanto outras melhor desempenho em equipe. Tá vendo? Deus é maravilhoso. Olha o que a Bíblia diz lá de novo em 1 Coríntios 12:6. Deus age por intermédio de homens de maneiras diferentes. Deus quer usar você. Não é que você, eu não sirvo para nada. Você serve sim. Você é precioso. Você tem um local exclusivo que Deus determinou para você. Senão você não iria nascer. Você é projeto dele. Você é desejo do coração dele. Você nasceu no coração do Pai. Você nasceu muito antes do que sua mãe e seu pai pensasse fazer relação sexual, pensar em ter você. Ainda que seu pai e a sua mãe planejassem, amados, ter filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é a obra-prima do Deus Todo-Poderoso, a imagem e a semelhança. Você foi criado pelo Eterno. Teve um aqui que disse assim: eu sou meio a meio, eu sou meio extrovertido e meio introvertido. Oh, glória a Deus, tá vendo? Deus usa assim, faz assim, e nós somos tão preciosos, nós somos tão importantes que Deus quer usar todas essas habilidades e características que Deus colocou em mim e em você. Isso é fantástico, amados. Quando nos unimos, mesmo aquele que é individual, aquele que trabalha em equipe, aquele que é meio a meio, nós quando nos unimos, nós formamos aquilo que Deus espera, o corpo de Cristo, a manifestação exata da glória de Deus. Então deixa Deus te usar, transborde, não seja represa, seja rio, transborde na vida das pessoas. Isso é maravilhoso, amados. A Bíblia apresenta a prova suficiente de que Deus usa todos os tipos de personalidades. Olha só, Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico, conhecido como profeta chorão, né? Mas Deus usou até a mula. Você acha que não vai usar eu e você? Lógico que vai usar, amados, com todo carinho e amor que estou dizendo aqui. Não existe temperamento certo ou errado, esta é a verdade. Para o ministério, todos os tipos de personalidades são necessários para equilibrar a igreja e dar-lhe o sabor, o tempero. É muito melhor do que caldo quinor, é muito melhor do que sazon. Será que esses caras um dia vão investir em nós? Em nome de Jesus, quem sabe um dia. Olha lá, o mundo seria um lugar muito chato se fôssemos a versão feijão com arroz. Felizmente as pessoas apresentam muito mais variedades. Seu modo de ser, isto é, sua personalidade, queridos, influenciará de maneira direta e a maneira e o lugar em que você usa as habilidades e os dons espirituais. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas. Deus quer usar, amados, deixa Ele usar. E o terceiro ponto para a gente finalizar aqui da forma é utilizando as suas áreas de experiências. Olha que legal, você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além do seu controle, mas Deus permitiu que acontecesse para cumprir o propósito de sua formação. Romanos 8, 28 e 29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou 6 áreas de seu passado. Olha só, primeiro ponto aí, vai tomando nota. Experiências familiares. O que você aprendeu vivendo com a sua família? É uma pergunta.
Segunda pergunta: experiências educacionais. Quais eram as matérias favoritas na sua escola? Diga aí, deixa eu ver aí, os caras que são, quais são as áreas na escola, e fala aí para mim. Diga aí, quais são as matérias que você mais gostava, eram favoritas? Não vem falar que era português e matemática não, hein? Não me engana não, hein? Tem uns que vai falar educação física, educação artística, deixa eu ver. Fala aí. Matemática lá, tá vendo? Falei, já disse que era matemática. Muito bom, Paty. Deixa eu ver aí. Vai falando. Quais eram as matérias aí que você mais gostava na área educacional? História da educação, história, que legal. Educação física, lá o Fabinho dizendo, educação física. Que mais, amados? Vamos ver. Matemática, história, educação física, português. Ó, que bacana, parabéns aí, ó. Elisângela, português, o Jardel, matemática. Alessandra, educação física, olha que legal, matemática, geografia, que bacana. Que mais? Vamos ver aí. Ó, história, tem gente que gosta de história, que legal. Sociologia, educação, olha só, que bacana, Antônio. Eu não gostava, tem uns que disseram que eu não gostava de nada. Língua portuguesa, tem uns que não gostavam de nada. Não vi, fui só gostar na faculdade. É isso aí, tá sendo. Olha lá, a Aline gostava da hora do recreio, queridos. Não dá para acreditar nisso. Tem gente que gostava só da hora do intervalo para pegar o lanche do amigo. Gostava da hora do sinal. Olha lá, minha tia tá dizendo história e geografia. Muito bom, tia, que legal. Tem gente que gostava aqui, estão dizendo só da hora do intervalo e o sinal da saída. Olha lá, aula de religião e música, que bacana, tá vendo? Tem história para contar, vocês têm conteúdo, amados, é maravilhoso. Terceiro ponto, vamos aqui, ó, experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar? E aí, qual foi, né? O primeiro lá, de repente, quais são o que você aprendeu na sua família? Educação física, mas a física, não educação física do exercício, mas a matéria física. Isso aí é para cara de outro nível, né? Mas vamos lá. Olha só, mais um ponto aqui, perguntas para nós, né? Quais foram as experiências no emprego eficiente que mais você gostou, né? Outra pergunta, experiências espirituais. Qual foi a época mais relevante com Deus? Qual foi a época na sua vida espiritual que você destaca que foi mais relevante? Acho que a maioria vai dizer que foi quando você entregou sua vida a Jesus, foi quando você se batizou, não é verdade? Mas e agora? Por que você não tem mais a mesma sede e a mesma fome de utilizar as áreas de experiência que você teve? Por que os dons ministeriais foram se perdendo ao longo da caminhada, amados? O que aconteceu com a sua visão? O que aconteceu com as experiências? O Senhor quer nos trazer a memória aquilo que nos deu esperança lá atrás. Estão dizendo aí que o momento da conversão foi um momento ímpar, mas esse momento de quarentena fez voltar e brotar novamente o amor. Isso é fantástico, amados. Somente Ele pode fazer isto. Esse tempo de quarentena, tantas lições estamos aprendendo. E o último aspecto aqui das formas, né? Na área das experiências, a pergunta diz assim: e as experiências dolorosas? Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? Quais são, amados?
Vai colocando aí quais foram as experiências dolorosas, as mágoas, os espinhos e as provações trouxe para você envergadura, trouxe para você crescimento. Vai colocando aí. Sabe por quê, amados? Enquanto você vai colocando aí no comentário, Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas, a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. A Bíblia nos diz assim: Ele nos conforta em todas as nossas aflições, nos conforta em todas as aflições, de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Quais foram as experiências dolorosas que você passou? Nos relacionamentos? De repente foi na área emocional? De repente foi na área espiritual? De repente foi na área financeira, profissional, perda de um ente querido, doenças. Mas Deus permite tudo isso, amados, para nos forjar, nos capacitar, nos fortalecer. E lembre-se desse versículo, de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que diz: Ele nos conforta em todas as nossas aflições. Aqui podemos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, eu e você estaremos capacitados, forjados, formados, desenvolvidos para proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus. Pensando aqui na nossa reflexão de hoje, ninguém mais pode ser eu. Ninguém mais pode ser você além de você mesmo. O versículo para a gente memorizar aqui está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que diz: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos, queridos, de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo a outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. E a pergunta para a gente finalizar aqui e meditar: que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Que nesta manhã, através desta verdade, você possa entender tudo que o Senhor está te chamando em nome de Jesus. Então, amados, aí estão tudo que o Senhor queria falar, os 3 últimos pontos do tema de hoje, entendendo a sua forma. A despeito que você possa estar passando, querido, a minha oração é que você atenda o chamado do Senhor, que você possa estar atento, para que você seja uma ferramenta poderosa, a começar da sua casa, a começar do seu casamento, com seus filhos, na comunidade local onde o Senhor te chamou, no seu trabalho, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, na sua nação, aonde você estiver, você entenda a sua forma, que Ele quer usar os seus recursos pessoais, Ele quer usar o seu modo de ser, te fez especial e único, e Ele quer usar as suas experiências para abençoar aonde você estiver e todas as pessoas deste mundo. O Senhor te abençoe. Antes de finalizar aqui, a gente tirar uma selfie, deixa eu... hoje à noite, às 19h01, estarei numa live aqui no Instagram, no canal da Comunidade da Graça. Quero convidar você, quero desafiar você. Eu vou estar falando com o Dr. Márcio de Oliveira, um amigo pessoal.
ele é membro da nossa comunidade da graça local e ele é vice-prefeito da cidade onde nós moramos, a cidade de Arujá. Então está aí o convite, né? O convite da live que vamos fazer hoje. Eu quero pedir a você que pegue esse convite, né? Esse post que está aí, coloque no seu history lá, né? Coloque nas suas redes sociais, chame todo mundo. Nós vamos ter um tempo ímpar, um tempo precioso. Vamos aprender, vamos entender o cenário e vamos estar falando com o nosso vice-prefeito da nossa cidade. Você é meu convidado, seja bem-vindo nesta noite. Nós vamos abrir para algumas perguntas, vamos aprender juntos, tá? Um beijo no coração e te aguardo hoje à noite às 19h01 nesta live poderosa. Um beijo no coração e até já. Amo vocês. Obrigado.